Voltamos, Brasil. Eu disse que era um minutinho. Quando eu falo um minuto, é porque é um minuto. Gente, olha, liberado para vocês agora perguntas, hein? 964-450532. Aquele momento que a gente vai esclarecer dúvida. Doutora Patrícia Marques, médica cirurgiã plástica. Vamos falar de cirurgia da testa, frontoplastia. Bem-vinda! Quando você veio aqui, você estava de máscara, é isso? Sim, eu vim aqui, acho que foi 2020, a gente fez tudo de máscara, época de Covid, então que bom. fase difícil, né, doutora? É bom estar de volta nesse momento mais leve. Mais leve, né? E fala dessa novidade, não é uma novidade não, já existe, mas agora está na moda, né? Sim, a frontoplastia é uma cirurgia que reduz o tamanho da testa e ela não é uma cirurgia nova, não fui eu que inventei, ela é feita já há bastante tempo, mas nos últimos anos ela ficou mais famosa. Ganhando força. Exato. Tá ganhando força, né? Incomoda, gente. Quem tem a testa grande deve incomodar mesmo, né? Sim. E aí eu queria entender como é feita a cirurgia. A gente tem algumas imagens para mostrar e você vai explicando, né? Sim. Até para entender quem pode fazer, por exemplo, crianças, adolescentes pode fazer? Não é o ideal fazer em criança e adolescente, porque elas não estão com o corpo totalmente maduro, a parte craniana, inclusive. Então, geralmente, a gente vai fazer depois dos 18 anos. Depois dos 18. Essa cirurgia ela é para quem tem a testa mais longa. A gente pode ver na imagem, a parte de cima, a testa ela está mais longa, ela está mais projetada para frente, ela não está combinando com o todo do rosto. Então, a cirurgia é para encurtar. As crianças e adolescentes que têm esse desejo, eu oriento os pais que pesquisem, se informem e aguardem mais alguns anos até poder fazer a cirurgia com mais segurança. 18 anos já é uma idade boa, né? E a gente vê, então, abaixo a cirurgia, já o resultado final, em torno de 1 ano, com a testa mais curta. Quando é necessário, a gente faz o remodelamento ósseo, como nesse caso também, ela tinha uma projeção acentuada, então a gente deixou a testa também mais lisa. Mais suave? Isso fica mais suave, mais delicado, mais jovem. Nossa, deu bastante diferença, né? Deu muita diferença. Essa é amor para sempre, né? Vai te amar para sempre, assim. Né? A gratidão é... Meu Deus. Sim. Que lindo esse resultado, hein? Parece bobagem, mas muda muito a vida muda a das autoestima, pessoas. muda tudo, né, doutora? Sim. E esse aqui? Aqui também teve o lixamento ósseo, o avanço da linha do cabelo. A gente vê que melhorou bastante a entrada também. A entrada era bem rarefeita e ficou com uma densidade melhor, só com avanço capilar. Paciente masculino, os homens também têm procurado bastante essa cirurgia, me perguntam muito se pode operar, então a gente tem aqui um exemplo, pele negra, caso masculino, do avanço capilar, como muda muito o semblante. Muda, né? Sim, deixa até mais jovem. Um outro caso masculino também. Nos homens a gente tem o cuidado de não tirar totalmente a entrada para que não fique um resultado artificial, muito juvenil, fique assim... mais natural mesmo. Mas rejuvenesceu-se mesmo, né? Sim, bastante. Rejuvenesceu-se mesmo. Inclusive, muitas pessoas me perguntam se na faixa de 50, 60 anos pode operar. E não só pode, como já... Dá um liftzinho aí. Sim, é muito interessante nessa faixa. E algumas celebridades que têm tornado essa cirurgia cada vez mais conhecida do público. Realmente muda bastante. As pessoas muitas vezes não imaginam, mas as pessoas que têm uma testa muito grande, muito para frente, incomoda para fazer rabo, incomoda para ir na praia, incomoda para andar de bicicleta e receber um vento. São muitas pequenas coisas do dia a dia que a pessoa acaba se privando, aquela mulher que está sempre escovando a franja, que não pode, sabe, sair 1 milímetro, um rapaz que quer ir na academia, quer treinar e vai sempre de boné porque não quer molhar a testa. Acaba limitando muito o dia a dia. Olha só a diferença. E isso gera muita ansiedade para essas pessoas, o ter que disfarçar a testa, né? Então, a cirurgia... porque ainda mulher a gente ainda consegue cortar uma franja, mas nem sempre a gente tem cabelo que dá para fazer franja. Mas tem pessoas que às vezes a franja não comporta, e tem pessoas que já usam a franja, mas depois de um tempo não aguentam mais a franja também, né? Às vezes querem mudar um pouco. Porque imagina os homens, então, que não tem alternativa. Sim, o homem não tem.
O homem tem menos alternativa, realmente, que a mulher. Olha só a diferença. Você vê que é uma mulher linda, mas que a testa não combinava com o todo, com a harmonia do rosto. E o encurtamento da testa, olha como deixa o rosto mais feminino, né? Mais delicado, mais harmônico. Como é feita essa cirurgia, essa redução? Essa cirurgia, a gente faz um corte bem na margem do cabelo, aqui de um lado ao outro. Eu posso mostrar até como a gente faz o desenho. E a gente vai avançar o couro cabeludo para frente. O quanto a gente conseguir avançar, a gente remove um fuso de pele e depois a gente sutura borda a borda. Então, a gente só está reposicionando o couro aqui para frente. E todo mundo tem pele para isso ou não? A quantidade eu vi que algumas de pele pessoas varia de pessoa para pessoa, mas todo mundo vai ter pelo menos uma pequena folga aqui no couro que a gente possa aproveitar. A maior parte das mulheres consegue reduzir de 2 a 2,5 centímetros. Tem pessoas que vão conseguir um pouco menos, tem pessoas que chegam a 3, então isso que varia da pele da pessoa. Mas todo mundo tem um pouco de sobra, então pelo menos um pouquinho a gente consegue avançar. E como o nosso rosto é pequeno, às vezes um dedinho já dá muita diferença. Muito, né? Porque o nosso rosto é pequeno. E como que é a recuperação? Como que é o tempo de cirurgia? O tempo de cirurgia é 1h30. Olha, é bem rapidinho. Que maravilha. E a recuperação é muito tranquila. Ela não é uma cirurgia agressiva, é uma cirurgia só de pele. Então, diferente de uma cirurgia, por exemplo, abdominal, alguma coisa assim, ela é pouco dolorida. Ela não é uma cirurgia muito agressiva. Então, claro, vai ter um pouquinho de dor, um pouquinho de inchaço, pode ficar um pouquinho roxo nos primeiros dias, isso é natural de qualquer procedimento. Mas em pouco tempo, em cerca de 10 dias, a pessoa já está treinando na academia, já está trabalhando normalmente, ela tem um retorno precoce às atividades. O que as contraindicações? Existe alguma contraindicação? Sim, tudo, né? Sempre tem. As principais acabam sendo algum problema de saúde que a pessoa possa ter, eventualmente algo que possa complicar a cirurgia, a gente precisa evitar, vamos pôr um diabetes compensado, alguma situação cardiológica que não esteja bem compensada. E a gente tem algumas situações capilares que eventualmente podem impedir a gente tem muitos tipos de alopécia e alguns tipos que são quadros definitivos, progressivos, podem ser um impedimento. Daí a gente tem que ver realmente muito bem, caso a caso, o quanto que vai valer a pena fazer a cirurgia ou não. Mas aí também dá para pesquisar antes, estudar antes, qual o problema que tem, de repente tratar, né? Por isso que a gente precisa fazer a consulta antes, examinar cabelo, ou pedir exames pré-operatórios, por isso que tem um preparo, né? Para a gente estudar isso, mas a maior parte das pessoas consegue fazer a cirurgia. Bom, e essa cirurgia também é uma vez só, né? Porque se a gente tem um pouco de pele só... Na verdade, é possível operar mais de uma vez. É claro que a gente teria que ter um intervalo de pelo menos 1 a 2 anos entre as cirurgias, porque a pele ela vai voltando essa elasticidade também ao longo do tempo, é lógico. Mas é possível reoperar caso a gente tenha tido um avanço aquém do que a gente gostaria, a paciente quiser, é possível sim fazer uma segunda vez. Bacana, né? Bacana. Vamos ver? Você vai mostrar com a marcação? Vamos lá, gente, vamos conhecer, né? Ela explica a técnica e a gente vai entender. Eu vou mostrar aqui, por favor. Deixa eu ver. Então, a gente faz a medição dos terços faciais, sempre para ver a proporcionalidade do rosto. É interessante que os terços faciais tenham medidas próximas, não precisam ser iguais. Então, a gente mede da base do nariz, a pontinha aqui do queixo, depois da base do nariz até a metade da sobrancelha e da metade da sobrancelha até aqui a hairline. E assim que a gente vai definir as medidas dos terços e determinar qual seria o tamanho mais adequado da testa. Na hora de desenhar a marcação cirúrgica, uma das coisas mais importantes é fazer uma hairline natural. Eu sempre falo, não adianta a testa ser pequena se ela for artificial, tiver uma cara de peruca que a pessoa não vai prender o cabelo de qualquer forma. Vai sair de um problema e vai para outro. Né? Então, a gente tenta manter a hairline original da pessoa. É possível fazer algumas mudanças. Tem gente que tem, às vezes, um biquinho de viúva que quer encurtar.
tem gente que tem entrada, a gente pode mudar algumas coisas. Tem bico de viúva ali, ó. Mas a gente tenta seguir aqui a hairline, fazendo algo que seja um pouco irregular mesmo, porque a nossa hairline, ela nunca é retinha, tá? Então, a gente vem de um lado ao outro, vamos determinar qual é o tamanho ideal. Eu vou colocar aqui um número 6 e daí a gente vai seguindo um padrão. A linha de baixo, ela é parecida com a linha de cima, sempre um pouquinho irregular. Um lado já foi. Aqui a gente vem ao outro. E a ideia é descolar o couro e reposicionar ele para frente na nova linha, na linha original. Esse fuzinho de pele vai embora e a gente reposiciona ele mais para frente, deixando a testa mais curta, mais harmônica, mais jovem, mais leve. Gente, eu adorei. Viu? Gostou? O negócio é bom, né? Nossa, de modelo pode depois fazer, né? A gente volta já preparando tudo, não é verdade? É verdade, é verdade. Qual é o seu nome? Mara. Bem-vinda, viu? Obrigada. Quais a gente disse das contraindicações, como que é o preparo para a cirurgia? O preparo, eu sempre falo, para ter uma vida saudável antes da cirurgia, não tem nada obrigatório, não tem nenhuma orientação muito específica, mas é ter uma vida saudável. A gente vai fazer uma consulta antes da cirurgia, eu vou pedir os exames pré-operatórios pertinentes. E se tiver tudo certo, a pessoa compreender bem como é o pós-operatório, os riscos, as limitações, que afinal é uma cirurgia, né? A gente pode já marcar a cirurgia. A recuperação, como eu falei, é tranquila. Uma dor leve, sentar, doutora. Nós terminamos. Um pouquinho de roxo. Uma coisa deve ser interessante, tão rápido, né? É bem tranquilo. Uma coisa interessante é que o topinho do couro cabeludo fica dormente alguns meses. Ah, é? Então é bom já... Mas volta devagarzinho, enquanto isso coça um pouquinho. Mas é uma recuperação bem tranquila, viu, Nani? Fica só dormente? Um tempinho? Fica dormente. E varia um pouquinho, algumas pessoas às vezes têm uma pontadinha, pode às vezes latejar um pouco, mas no geral é pouco dolorosa. E qual que é a maior dúvida das pessoas hoje? Porque geralmente tem muito adolescente que tem essa vontade. Sim. Já dissemos que com 18 que é bacana, né? As pessoas perguntam muito sobre cicatriz, se ela é discreta. Geralmente ela fica uma linha, a gente viu nas Junto fotos. com o cabelo, né? Uma linha fininha, clarinha, bem rente ao couro aqui, de um lado ao outro. E nascem alguns fiozinhos de cabelo em cima da cicatriz. Ah, é bom, hein? Ela e quem é muito tem queloide, discreta. doutora? Quem tem queloide? Primeira coisa, a gente precisa ver primeiro se é queloide. Porque muitas vezes a pessoa fala que é queloide, uma cicatriz alargada ou hipertrófica. Se for queloide, Hoje tem existe aplicações, né? um risco aumentado de ter. Porém, essa região não é uma região de maior risco para queloide, como é essa parte aqui do corpo. Quem realmente tem queloide, a gente tem que tomar algumas precauções de fazer algumas aplicações, alguns tratamentos logo após a cirurgia. Mas não é comum ter nessa região. Até hoje, para você ter uma ideia, eu tenho mais de 800 casos de frontoplastia operados. 800? Nenhum queloide. Ah, que bom. É uma notícia boa que a gente tem que perguntar, né? Porque às vezes a pessoa fica mais na dúvida, né? Sim. Mais de 800 cirurgias? Sim. De 800, mais ou menos, qual percentual de mulheres e de homens? Uns 85% a 90% de mulheres. Mulheres? Sim. Porém, os homens vêm aumentando nos últimos anos, né? Provavelmente os 2 primeiros anos de frontoplastia que eu operei foi só mulheres e hoje em dia, cada vez mais a procura de homens é Doutora, maior. e essa cirurgia da orelha também, hein? A gente está falando da testa, vou falar da orelha também. Tem gente que faz junto autoplastia, porque é um problema similar. Às vezes a pessoa não quer fazer o rabo porque a testa é grande e a orelhinha está aparecendo. A gente pode fazer junto. Aliás, a gente pode fazer junto muitas plásticas, por exemplo, pálpebra, por exemplo, silicone, enfim, várias cirurgias plásticas a gente consegue fazer junto. E oto é comum fazer junto. Não é? Porque eu já imaginei, você já vai fazer para preocupado com a testa, já faz a orelha, né? A gente faz bastante o lifting da sobrancelha, blefaroplastia, lipoenxertia, às vezes aqui maçãzinha do rosto. Faz tudo num momento só, né? Aproveita, né? Adorei. Onde maravilhosa que você atende? Aqui em São Paulo, na minha clínica, fica em Moema, aqui do lado. Vamos seguir. Esse é o meu Instagram. Estão todos convidados. Olha lá.
Eu interajo com as pessoas, respondo direct, comentário. Então, quem quiser, manda dúvida, pode interagir comigo. Eu gosto muito desse contato. Vai ser um prazer. Que lindo esse lifting facial. Lindas fotos, hein? Agora que pode postar antes e depois, porque antes não podia, né? Não. Então, agora tem alguns casos para quem quiser ver. É bom, né? Ajuda, Eu acho que é né? inspirador, né? Sim. Eu adorei. Você quer deixar mais algum endereço? Ah, posso deixar o nosso telefone? Pode. Então, o telefone, o contato da nossa clínica é 93-206-0079. O DDD é 11, São Paulo. Qual que é o nome da clínica? Meu consultório mesmo, doutora Patrícia Marques. Obrigada, doutora. Foi um prazer grande, viu? Muito Espero bom ter voltar você mais aqui, viu? vezes. Obrigada, viu? Adorei. Obrigada, viu, amada? Você. Agora, anima, vai lá e isso, né? Não precisa, não. Ficou só de modelo aqui pra gente dar exemplo. Obrigada, viu? Obrigada. Fazer assim, nós vamos pro intervalo comercial, um minutinho só, não saiu daí, porque a gente volta já já. E aí, o que é felicidade pra você? Você já fez essa pergunta? Tá feliz hoje? Vamos entender se é no momento sua felicidade ou se ela é uma coisa constante na nossa vida? Daqui um minutinho também.